vamos lá, aonde nós paramos aqui no domingo passado. Capítulo 2, versículo 11 diz assim, e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria o hebreu, homem dos seus irmãos. Então nós paramos nessa parte. O Moisés passa 40 anos ali sendo criado como filho da filha de Faraó, até que ele cresce. E quando ele cresce, ele descobre que ele não é egípcio, ele descobre que ele é do povo de Deus, do povo hebreu. E aí a Bíblia fala que ele saiu para ver os seus irmãos e ele atentou para as suas cargas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23 e 24, não precisa abrir, ela vai colocar na tela ali para nós. Hebreus 11, 23, diz aí: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24, pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós paramos nessa parte. Tem coisas, irmãos, que você aceita porque você é pequeno. Irmão, sabe quando é aquele negócio, antigamente, época de escola, né? Acontece que alguém batia no pequenininho, né? O maior batia no pequenininho, que era o valentão. Até que um dia ele encontrava um do tamanho dele, né? E aí acontece o seguinte, pessoal, ele não enfrentava com a mesma força, né? E aí acontece que alguém batia nele. A mesma coisa a respeito de Moisés. Tem coisa que nós aceitamos porque nós somos pequenos, irmãos. E quando é que você cresce, irmãos? Quando você para de aceitar. Existem pessoas que ela aceita, pessoal. Ela fala o seguinte: pastor, fazer o quê? É a nossa condição, a nossa vida. Ela aceita pegar o ônibus lotado. Ela aceita às vezes dormir mal, comer mal, vestir mal, trabalhar com maus condições. Por quê, irmãos? Porque ela aceita, porque ela é pequena. O dia que ela para de aceitar, fala, não aceita essa situação, ela vai para cima em oração, Deus muda a situação dela em nome de Jesus. Pastor, me fala então, o que falta para mim? Gênesis capítulo 29, versículo de número 10. Vamos lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é vizinho, está aí do ladinho, capítulo 29, versículo de número 10. Capítulo 29 de Gênesis, versículo 10. Ah, pastor, fazer o que, né? Meu filho é revoltado, porque quem manda é o menino, sabe, pastor? Todo mundo tem que se curvar à vontade do menino. E quando você está aceitando, você é pequeno, irmãos, está entendendo? Pastor, então, é muita humilhação para a minha vida, porque você é pequeno. E quando é que você cresce? Quando você para de aceitar. Então tem que parar de aceitar. Eu vou brigar com a pessoa? Não. Vou brigar com o demônio que está usando a pessoa com a condição em nome de Jesus. Olha o capítulo 29, versículo de número 10, diz assim, e aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então acontece o seguinte, pastor, o que está faltando? Irmãos, Deus deu, o pai deu a missão para o Jacó, falou, você vai atravessar o deserto e você vai casar com uma das filhas do seu tio. Ele chegando lá, irmãos, ele para no lugar que tinha um poço, e aí, irmãos, precisava chegar 4 pessoas para remover aquela pedra, para tirar a água da pedra. E aí acontece, por que vocês não estão, se chegaram cedo, por que vocês não estão dando água para os rebanhos? Não, porque a pedra tem que ser removida por 4, é uma pedra pesada, não dá para um só remover sozinho. E aí quando ele vê, irmãos, a Bíblia fala, chegando o rebanho do seu tio, chegando a sua prima Raquel, a Bíblia fala que ele vai e remove a pedra. Ou seja, ele tomou a iniciativa. Eu costumo dizer, irmãos, aqui para os meus obreiros, para a minha equipe, que o não eu já tenho. O não você já tem. Se você levar o não, não mudou nada
na sua vida você já tinha o não, mas tem pessoas que quando ouvem o não, a pessoa abre o bocão a chorar. Irmãos, imagina você, o vendedor, se cada não que ele ouvisse, irmãos, ele começasse a chorar, ele ia passar fome, né? Então o não eu já tenho. Existem pessoas, irmãos, que ela tem medo de perguntar, medo de pedir, e ela vai embora com dúvida. Eu costumo dizer, os obreiros vão lembrar disso, não existe perguntas idiotas. O idiota é a pessoa ir embora com dúvida e não fazer pergunta. Mas é claro, pensa no que você vai perguntar, porque a sua pergunta revela o grau de conhecimento que você tem, ela revela o grau de intimidade que você tem, né? Então tem muitas pessoas que poderia ser uma bênção, poderia estar mais longe, mas a pessoa não tem iniciativa. O Jacó, ele foi lá, ele sozinho, precisava de 4 para remover a pedra, ele sozinho dá um jeito, não sei o que ele fez, uma alavanca lá, alguma coisa ele fez, que ele remove aquela pedra lá sozinho. Então, pessoal, nós temos que ter a iniciativa em nome do Senhor Jesus. Às vezes você fala o seguinte: eu acho que aquilo lá está muito além da minha realidade. Mas você foi lá perguntar? Não foi. E às vezes você vai lá perguntar, pessoal, e você se surpreende. Você vai lá perguntar, você fala: puxa vida, por que eu não vim aqui nesse negócio antes? Não é tão caro como eu imaginava, não é tão difícil como eu imaginava. Falta a iniciativa, né? Pessoas que têm medo de perguntar, medo de pedir, vai embora com dúvida. Ou não, você já tem. Tome iniciativa no nome do Senhor Jesus. Volta lá em Êxodo, capítulo 4, versículo de número 12. Capítulo 4, verso 12. Você estava no capítulo 2, agora no capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. Diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus diz: vai, né? Deus, ele espera que você vá, que você haja. Deus espera uma ação minha para que ele possa reagir, né? Em nome do Senhor Jesus. Então acontece o seguinte, irmãos, uma ação da sua parte para que ele possa operar, né? Pastor, eu estou aqui, é difícil para mim. Então, irmãos, Deus está esperando que, pastor, será que Deus não vê o meu sofrimento? Ele vê, só que o que move Deus não é sofrimento, o que move Deus é fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. Eu estou cheio de fé, pastor, mas se você não fizer nada, se você não agir, irmãos, você vai continuar sofrendo, você vai continuar padecendo. Você tem que ter aquele dia de dar um basta, de dizer chega, né? Em nome do Senhor Jesus. No Salmos 25:16, não precisa abrir, coloca para nós o Salmos 25:16. Coloca aí, olha o que diz o Salmos 25:16. Salmos 25:16. Coloca aí. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Tem uma tradução que diz: Senhor, eu estou sozinho e apertado. Então talvez é a sua realidade, é a sua situação. Pastor, eu estou apertado até para ser dizimista, até para dar o dízimo. Irmãos, é no aperto que Deus te visita, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que ela vem no meu culto, aí eu pergunto, o que elas querem, né? Dessa forma. Às vezes a pessoa quer uma passe de mágica. Quantas pessoas que ela vem na segunda-feira, e aí ela fala o seguinte: bom, o pastor vai me ensinar como, né, dos meus 20 se tornar 40. Às vezes pode até tornar 100, pessoal, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas não é um passe de mágica. Eu preciso agir, eu preciso ter iniciativa em nome do Senhor Jesus. Né? Então é no aperto que Deus te visita, no nome do Senhor Jesus. E Deus
angústia nesse Senhor. Ele diz no aperto, né? Deus, olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e apertado, e aflito. É um aperto que Deus te visita. Qual que tem sido a sua iniciativa? Você lamentar, continuar chorando, continuar sofrendo naquela situação, naquela condição, ou você dá um basta, levantar a cabeça, fala, não, eu vou reverter essa situação em nome de Jesus. Deus espera de mim, de você, irmãos. A Bíblia fala que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo também espera que você se manifesta em nome do Senhor Jesus. Sabe o que você vai receber da parte de Deus aqui hoje, irmãos? Gênesis capítulo 32. Volta lá em Gênesis capítulo 32, versículo de número 24. Gênesis 32, 24. Capítulo 32, versículo 24 de Gênesis. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o homem até o raiar do dia. E vendo isso, que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, irmãos, o que você vai receber da parte de Deus hoje, irmãos? Eu costumo dizer que eu não sou o dono da mensagem. O dono da mensagem é Deus, eu sou só um mensageiro. Eu costumo dizer que eu prego, mas quem fala é o Senhor. O que você vai receber da parte de Deus foi o que o Jacó recebeu. A Bíblia fala que ele ficou só com Deus, lutou com ele, aquele homem que era um anjo, e aí a Bíblia fala que tocou na juntura da coxa. Às vezes é um toque de Deus. É uma estratégia, é uma direção, é um toque que Deus dá na sua vida em nome de Jesus, que gera uma ideia, né? Por mais absurda que seja, acredita nessa ideia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a diferença, você já viu alguém dizer isso? A diferença entre o louco e o gênio é o resultado, nada mais do que isso. Se acontece o seguinte, você está fazendo, tem pessoas que vão te chamar você de louco, de doido, mas quando vê o resultado, a pessoa fala assim, cara, é um gênio, olha que sacada que ele teve, eu queria ter essa sacada, né? Então acontece o seguinte, pessoal, Deus dá uma estratégia, dá uma direção em nome de Jesus. O nosso problema, o nosso mal, é que nós preocupamos demais com a opinião dos outros, né, irmãos? Aí nós paramos de viver a nossa vida para viver a vida dos outros. Para de viver a vida dos outros, pessoal. Se você tentar controlar a opinião dos outros, irmãos, você perde o controle da sua própria vida. Fala, não, meu Deus, em nome de Jesus você vai fazer acontecer, você vai abençoar. O Senhor é Deus em nome do Senhor Jesus. Se eu viver na opinião dos outros, eu não vou viver por inteiro. Não, mas a comadre Maria gosta que eu faça assim. Daqui a pouco eu estou vivendo a vida da comadre Maria na minha vida e não estou vivendo o que Deus quer que eu viva. A vida que Ele tem para mim em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, como eu disse, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. As pessoas, elas vão respeitar o resultado. Elas não vão respeitar você em si. Nossa, olha aí que essa pessoa, uma grande pessoa na sua área, vai respeitar o resultado. Por que ela fala que é grande? É por causa do resultado, né? As pessoas, elas amam a nossa utilidade. Enquanto você está sendo útil para ela, ela ama você, né? Que bom que você é útil para elas, né? E glória a Deus por isso, no nome do Senhor Jesus. Então é uma estratégia, uma direção. Deus fala com você. Pode ser a mensagem toda, pode ser um trechinho da mensagem, pode ser uma palavra. Você fala, Deus falou comigo. É isso que Ele quer para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então presta atenção, pessoal. Ah, pastor, mas o senhor não entende. Eu estou na igreja, eu estou passando luta, não está fácil, é difícil. Irmãos, ninguém chega ao topo sem passar dificuldades.
Irmãos, ninguém chega ao topo. Você não vai sempre encontrar uma estrada pavimentada. Às vezes você vai encontrar lama, às vezes você vai encontrar pedras, às vezes você vai encontrar buracos, às vezes você vai encontrar poeiras. E dessa forma, ninguém alcança resultados sem passar por um momento difícil. A Bíblia diz dessa maneira, que o dia mau vem. No mundo nós teríamos aflições. Então tem dias, pessoal, tanto eu como você, nós não estamos isentos disso. Tem dias que você pensa em desistir, tem dia que dói, tem dia que você vai pensar em parar. Então, irmãos, mas continua lutando. Se você quer chegar no topo, pessoal, se você quer realizar o seu sonho, irmãos, acontece o seguinte: não é para os fracos. Pastor, mas está doendo, eu estou pensando em desistir. O topo é para quem está preparado para chegar lá. Mesmo ferido, mesmo com dores, fala: eu vou chegar, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus vai me abençoar. O Gênesis, já que você está aí no 32, olha o 41, capítulo 41, versículo de número 14. Capítulo 41, versículo 14. Diz assim, irmãos: então mandou o Faraó chamar a quem, irmãos? A José. E o fizeram sair logo do cárcere, e ele barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Então veja, irmãos, você vê o seguinte: a história de José, o personagem de José, foi odiado pelos seus irmãos, vendido para o Egito de Potifar, aí depois foi vendido para os ismaelitas, vendido por Potifar, acusado injustamente lá que ele estava abusando da mulher do seu senhor, foi preso, passa-se um tempo lá no calabouço. Isso tudo nós vemos. Mas nós não vemos que ele continua plantando, que ele continua semeando, que ele não mudou com Deus. Você não vê ele reclamando da sua sorte, da sua condição. Você não vê ele revoltado contra Deus. Você não vê, pessoal. Então continua plantando, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, a sua hora vai chegar. Continua batalhando em nome de Jesus. Eu dei uma palavra aqui esses dias, na quarta-feira, que vai ser, eu disse, uma mensagem para o mês de março. Ou você aumenta o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Irmãos, eu não sei o que você colocou que você sonha para esse mês, para esse ano, para a sua vida. Irmãos, eu só sei que para realizar um sonho, irmãos, emana de esforço. E se você tem um sonho: pastor, eu quero ter um carro de 1 milhão, eu quero ter um carro de alta performance, aumenta o seu esforço. Ninguém chega onde está com pouco esforço, irmãos. Aumenta o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Pastor, eu não consigo ter lá o meu sonho, ter um carro de 1 milhão, ter uma casa lá, num bairro nobre, aqui no condomínio fechado. Então você vai diminuir os seus sonhos. Pastor, Deus não premia, irmãos, quem para no tempo, quem não se esforça. Então tem 3 palavras, que nós temos que ver sobre o José, sobre a nossa vida: fácil, difícil e simples. Fácil, coloquei no meu esboço, nunca vai ser, não vai ser nunca fácil. Certo? Ah, pastor, eu quero uma coisa fácil. Diminui o seu sonho. Esse princípio é para qualquer coisa, seja para uma conquista pessoal, se tem o exemplo de um carro, uma casa, seja para uma conquista, para uma realização. Fácil nunca vai ser. Difícil é para quem não começou ainda. Se a pessoa fala que é difícil, ela nem começou. Você fala: não, é difícil. Por quê? Porque ela não começou. Simples é a pessoa que repete a mesma coisa todo dia. Eu estava dizendo, irmãos, o seguinte: o chefe de família, o dono de casa, a dona de casa, por exemplo, às vezes ela não pode se dar o luxo de: pastor, eu estou depressivo, pastor, eu estou assim que eu não pode se dar o luxo disso. Todo dia tem que levantar cedo, tem que trabalhar. Por quê? Porque a sua família depende do seu sucesso, do seu trabalho para o sustento. Fala: não, pastor, eu estou triste. Quando você vê que você tem filho para criar, filho para cuidar, você tem marido, você tem esposa, você fala: bom, eu tenho que levantar a cabeça, eu tenho que sacudir a poeira, eu tenho que dar a volta por cima, e dessa maneira. Simples é para quem faz a mesma coisa todo dia, sempre, A pessoa repete a mesma coisa sempre.
sempre, em nome de Jesus, mas eu preciso aumentar o meu esforço, ou eu tenho que diminuir os meus sonhos. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue grandes coisas com pouco esforço. Ninguém consegue, a não ser que a pessoa seja um bandido, rouba o que é dos outros, ou esteja um esquema. Só que um dia, irmãos, ele vai estar preso, pode ter certeza disso, né? Então você conquista qualquer coisa, irmãos, aumentando o seu esforço. Às vezes você vai ter que trabalhar 24 horas, 18 horas, 16 horas, você vai ter que ter 2, 3 empregos, né? E diz, pastor, não faz isso não. Então você tem que continuar sonhando. Quantas pessoas vão embora do Brasil? Eu vou lá para outro país porque lá eu vou ganhar em dólares, lá eu vou ganhar uma moeda mais forte do que a nossa. Aí acontece que aqui a pessoa não quer se empenhar, e lá ela trabalha, às vezes, irmãos, com esse negócio da imigração, trabalha até de noite, irmãos. Estão fazendo a mão de obra que os nativos não querem fazer, e a pessoa vai lá para quê, irmãos? Para aumentar o seu esforço. Às vezes é uma língua diferente, é um clima diferente, é uma comida diferente, é um fuso horário diferente, mas a pessoa está lá aumentando o seu esforço, continuando a sonhar em nome do Senhor Jesus. Não existe caminho fácil para conquistar coisa difícil. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Esses dias, uma pessoa falou para mim, pastor, aconteceu o seguinte, fulano ganhou um carro, né? Um parente lá doou um carro, depois que a pessoa tirou a habilitação, completou a maioridade. Aí depois, foi alguns meses, fulano já bateu o carro. O que vem fácil, vai fácil. Por quê? Porque as pessoas não sabem quanto custou, pessoal. O que vem fácil traz um rastro de indignidade. Quantas vezes você conhece, às vezes, irmãos, no Brasil, por exemplo, é 5 anos para fazer uma faculdade, a pessoa rala, né? Arte cênica, porque a pessoa tem um sonho de ser um ator, de ser uma atriz, né? A pessoa tem um sonho, não é fácil, você tem que decorar texto. Aí acontece só porque a pessoa participou aí num reality show da vida, ou porque a pessoa é um corpinho bonito, ela se torna lá a segunda namorada de um jogador famoso, de um piloto famoso, ela cai de paraquedas e senta na janelinha. Só que isso, irmãos, vem fácil e vai fácil. Às vezes reality show é uma fábrica de subcelebridades, de artistas. Às vezes é 1% que consegue se firmar no mundo da atuação, 1% só, porque o resto não vai, pessoal, porque veio fácil e vai fácil. O mundo paga, pessoal, esforço, o mundo paga resultado, irmãos, o mundo paga por entrega. Não é quanto você trabalha, é sim quanto você produz. Então nem sempre quem trabalha muito é sinal de bons resultados. Nós temos que tomar iniciativa. Meu Deus, o que está faltando? Está faltando tomar iniciativa. Vamos supor que o rapaz gosta da moça ou a moça gosta do rapaz. Só que se ele tomar a iniciativa de falar do seu sentimento para ela, se é de Jesus ou dos dois orar junto, irmãos, ele vai morrer solteiro, ela vai morrer solteira, porque não teve a iniciativa, né? Então a promoção, irmãos, ela vem por meritocracia. É mérito dele, é mérito dela. Por quê? Porque se esforçou. Eu tenho pregado aqui na segunda-feira, você escolhe. Ou você chora agora, ou chora-se depois. E quantas pessoas não choram depois? Se fosse hoje eu não teria casado, se fosse hoje eu teria estudado mais, teria feito a faculdade. A pessoa está chorando depois. Por quê? Porque ela não chorou agora, ela não pagou o preço antes. E acontece o seguinte, irmãos, Deus só vai colocar nas mãos da pessoa, irmãos, que tem capacidade. Deus não é distraído, irmãos. Não vai colocar nada na minha mão que eu vou jogar fora. Por exemplo, irmãos, esse prédio aqui da igreja, ele tem o primeiro andar. Ele não foi construído para ter um segundo andar. Por quê? Porque o tamanho do alicerce determina a obra. Se nós teimarmos e construirmos mais um andar por cima, irmãos, ele pode rachar, ele pode desabar. Por quê? Porque a estrutura dele é pequena. Como é que está, pessoal? Às vezes você está acostumado, irmãos, a aguentar pancada, a sentir dor e continuar. Você vê, irmãos, muito no mundo dos atletas. Às vezes o camarada, pessoal, vai chegar agora às Olimpíadas, né? Acontece o seguinte, pessoal, ele passa, às vezes o nadador passa 5, 6 horas dentro da água. Hoje, irmãos, eu estava até fazendo uma brincadeira.
conta, irmãos, quem lava é a máquina de lavar e ela centrifuga, porque antigamente era na mão. As mulheres donas de casa, quando fica muito tempo em contato com a água, a ponta dos dedos enruga, não é isso? Então imagina um cara que fica 6 horas dentro da água. Por quê, irmãos? Porque ele quer baixar o seu tempo, o seu recorde, o seu ritmo, né? Ele quer aumentar o seu ritmo, baixando o seu recorde lá, o número, né? E aquela coisa toda. A pessoa que ela faz aquele salto, ela está treinando o dia inteiro salto, pessoal. Então acontece que nós precisamos treinar, e o nosso treino, irmãos, é na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, existem pessoas que ela se acostumou, não tome isso como ofensivo para você, se acostumou com uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Mediana. Eu lembro que eu fui pastor de uma igreja, num estado, que eu fui pastor, e aconteceu o seguinte: eu falei assim, olha, eu quero os boletins de todos os jovens aqui para ver como é que está eles na escola. Aí eles trouxeram um boletim, sentou um por um, né? Aí teve um caso, irmãos, que eu não me esqueço, irmãos. Hoje continua firme com Jesus, é chefe de família, é obreiro da igreja, mas quando ele era garoto, era 5, 5, 5, 5, 5, 5, quando muito um 6. Eu falei, irmão, você só tem 5, caramba. Ele falou, pastor, 5 também passa. Eu falei, você está estudando só para passar? Então o resultado, eu já estava na consciência dele da mediocridade. Você está entendendo? E tomara a Deus que ele se destacou. Até onde eu sabia, não se destacou muito. Por quê? Porque aceitou a mediocridade, uma vida mediana. Às vezes a pessoa fala, não, para mim está bom do jeito que está, pastor. Não está, irmãos. Você está buscando a Deus para melhorar. Não é só para ir para o céu. Porque se fosse só para ir para o céu, quando o pastor batizasse você, você seria arrebatado direto. Jesus disse, coloca aí, João capítulo 10, versículo 10. Coloca João 10, 10 aí para nós. Não precisa abrir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com quem? Com a abundância. Quando se fala em abundância, às vezes, irmãos, o demônio coloca um preconceito na nossa cabeça. Preconceito é um conceito antecipado. Quando se fala de abundância, a primeira coisa que nós pensamos, dinheiro. Você fala, o pastor está dando um gancho fora da oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção, anote o que eu estou dizendo para você, irmãos. A coisa mais barata que Deus pode dar para você é dinheiro. Vou repetir, a coisa mais barata que Deus pode dar para você é dinheiro. Irmãos, as coisas que elas não têm preço são as coisas que isso é prosperidade. Quando você entende isso, a sua cabeça vira uma chave. Irmão, não tem preço. Você chega na sua casa, aquela netalhada correndo, abrindo a porta, chamando você de vô, de vó. Isso o dinheiro não pode comprar. Amém, pessoal? Irmãos, eu duvido que você não se emociona quando o seu filho fala a primeira vez, papai, mamãe. Quando aparece, irmãos, o primeiro dentinho, isso o dinheiro não pode comprar. Não pode comprar. Eu duvido, irmãos, que você não se emociona quando você está levando a sua filha no altar, ela vestida de noiva, né? O seu filho, você fala, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Esse aqui eu concluí a metade. Agora que é a segunda metade, que eu vou continuar orando por ele, por ela a vida toda. Isso o dinheiro não compra. Amém, pessoal? A coisa mais barata que Deus pode te dar é dinheiro. Tem coisas, irmãos, que não tem preço, tem valor. O dia que seu filho passa na faculdade, irmãos, o dia que seu filho fala assim, eu recebi uma proposta aqui, eu estou ganhando, às vezes pode até parecer para você pouco ou muito, né? O filho começa a falar, olha quanto que vem de salário. Nossa, irmãos, a gente pula, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu lembro que quando nós estávamos em Campo Grande, depois do Felipe formado, meu filho chegou e falou assim, pai, eu estou trabalhando aqui remotamente em casa, acontece que é uma empresa lá de São Paulo, Sorocaba, pai, olha quanto eles mandaram de salário, né? E dessa maneira já era maior que o meu, ele estava começando na área dele. Nós pulamos, né? Eu lembro que quando veio o cartão da alimentação, irmãos, meu carro foi até baixo. Nós compramos uma compra lá para vários meses. Então, pessoal, tem coisas, preste atenção, que não tem preço.
Tem coisas, a maior riqueza, o seu maior patrimônio é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Enquanto você não entender isso, você vai ser escravo do dinheiro. Você vai ser escravo do dinheiro. Tem pessoas, me perdoem, não é recado para ninguém. Tem pessoas o seguinte, irmãos. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma empresa, e aí acontece o seguinte, eu preciso fazer um bico. Não, pastor, é renda extra. Mas eu estou tirando a atenção do principal para fazer essa renda extra. Ah, pastor, minha esposa está deixando o cabelo crescer para poder vender o cabelo, está criando o cachorrinho para poder vender o filhotinho, aquela coisa toda. Dessa maneira você é escravo do dinheiro. Quando você não entende isso, você muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar, pessoal. Você muda a sua vida e você entende o quanto você é próspero, né? Em nome de Jesus. Irmãos, eu fui pastor de um estado, eu fiz um curso em 2005 a 2010, eu estava na faculdade, e o meu professor, ele era superintendente da PRF. E aí acontece o seguinte, irmãos, ele tinha uma única filha. Poxa, irmãos, ele falava e chorava. Aí ele depois pediu um afastamento, licença de dar aula, né? Acontece que a filha dele, ela estava saindo de um barzinho, né? Deveria ser não é de Jesus, umas 11h30, meia-noite mais ou menos. E aí lá na avenida vinha 2 carros fazendo racha, irmãos. E um deles perdeu o controle e bateu do lado da motorista, irmãos. E essa menina, pessoal, ela tinha 19 anos naquela época. Essa menina sofreu um acidente, ela ficou com algumas sequelas e ela ficou numa situação semi-vegetativa. É tão triste, irmãos, ele dizer o seguinte: eu, superintendente da PRF, o salário que eu tenho, a estabilidade que eu tenho, ele estava falando o seguinte, falou, poxa, se sentasse uma mosca, ela não abanava, ficava olhando para o vazio, uma vida semi-vegetativa. Olha que tristeza. Ela nunca vai se casar, ele nunca vai ter neto, por mais que com todo o dinheiro que ele tem, ele nunca vai ser próspero, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a vida de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, irmãos, quem tem medo fica onde está, pessoal. Às vezes você tem medo de arriscar. Tudo que ele fez foi revelado. Ninguém consegue segurar, irmãos, o que você está fazendo. Uma hora vai brilhar para você. Brilhou com José. O que ele fez foi revelado, irmãos. Aí falou assim, ó, chama ele lá. E saindo logo do cárcere, barbeou, mudou suas vestes. Para ele não era esforço nenhum, irmãos, porque ele já vinha fazendo o que ele estava fazendo, em nome do Senhor Jesus. Então tudo que o dinheiro compra é barato, irmãos. A coisa mais barata que Deus pode te dar é dinheiro, pessoal. A nossa maior riqueza não é aquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro, irmãos, ele não vai comprar a sua paz, não vai comprar caráter, não vai comprar a sua família. Então, não vai comprar a sua saúde. Ele vai comprar coisas compra coisas, mas não compra valor. Ele pode comprar coisas, mas não compra valor. Então o valor, irmão, já nasce com a pessoa. Às vezes você fala o seguinte, poxa, eu quero até promover fulano, mas fulano não tem compromisso com o horário. Então isso aí é coisa de caráter da pessoa, você está entendendo? Então não tem como você mudar caráter, a não ser que a pessoa queira mudar. Ela se coloca diante de Deus e fala, Deus, você vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Se é um demônio, é um espírito do atraso, né? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ninguém cresce escondido, irmãos. Não tem medo de divulgar a sua empresa, o seu trabalho, mas divulgar coisa mentirosa também é pecado, né? Daqui a pouco eu divulgo lá um carrão e o meu é 2020, 2021, né? 2020. E aí, irmãos, graças a Deus está pago, né? Louvado seja Deus. Às vezes eu estou divulgando o que é dos outros. Você fala, puxa vida, o cara está lá em Londres, vai ver um aplicativo que colocou a Torre Eiffel atrás de mim e eu estou divulgando que eu estou lá. Você está entendendo? Então, irmãos, acontece o seguinte: coloque o seu coração fácil, difícil e simples. Fácil nunca vai ser. Não vai ser fácil, irmãos. Difícil é para quem nunca começou. Simples é para quem repete as mesmas coisas todo dia. Ah, hoje eu não estou afim não, hoje eu estou meio cansado. Aí você olha e você fala, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho esposa para sustentar, eu tenho que pular cedo, eu tenho que começar, eu tenho que acordar. Deus vai ser comigo, Ele vai me abençoar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, põe uma coisa no seu coração: ou você redobra o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Se nós estamos nesse mês de março,
Para você alcançar o que você quer, o seu propósito, o seu objetivo, você precisa redobrar o seu esforço. Você precisa correr um pouco mais, você precisa trabalhar um pouco mais. Pastor, mas eu já corro muito, vou suar a camisa mais, vou acreditar mais, vou me empenhar mais, vou vir mais na igreja. Porque a pessoa está diminuindo a sua frequência na igreja. Fala, eu vou aumentar em nome do Senhor Jesus, e Deus é Senhor da minha vida. Amém, pessoal? Então, glória a Deus. Que Deus fala mais com você em nome do Senhor Jesus. Faz o seguinte, pessoal, vamos fazer ali a fila, que você vai ver que eu quero ungir essa